A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos meditar sobre a vida de uma personagem bíblica chamada Rebeca. Isaac era filho de Abraão. Abraão havia perdido sua esposa Sara e agora ele precisa encontrar uma esposa para seu filho Isaac. Seu filho Isaac já tinha 40 anos. Então ele chama o seu servo Eliezer e diz: "Vem cá, meu servo, me faça um juramento que tu vai voltar à terra dos meus pais e vai encontrar uma esposa que seja minha parente para o meu filho Isaac, mas ela tem que ser da minha família. Não vá pegar mulheres estrangeiras." Então Eliezer, ele faz aquele pacto, aquele juramento para Abraão, se despede de Abraão e vai para essa terra longe e leva 10 camelos. Nesse lugar, quando ele chega, ele ora a Deus. Ele diz: "Senhor, sê comigo. Me envie a esposa para o teu filho. Me envie." Então ele chega em um poço perto da cidade e ele encontra uma jovem. A Bíblia diz que ela era formosa, porque ele orou pedindo para que Deus dirigisse os passos dele. Quando a gente ora pedindo para que Deus nos dirija e aplane o caminho, o Senhor vai na frente e o Senhor faz. E foi o que Deus fez com Eliezer. Também vamos ver que ela era simpática. No versículo 18, que além dela dar de beber ao seu senhor, a Eliezer, ela também dá de beber aos camelos. Ela era trabalhadeira. No versículo 19, quando a gente vê, ela tirava a água do poço e dava até aos camelos, sendo que eram 10 camelos. E os camelos têm um reservatório muito grande de água cada um. Eles bebem muitos litros d'água. E a Bíblia diz que ela era tão trabalhadeira e paciente para ela ir no poço, encher o cântaro d'água, dar de beber aos camelos. Descia, enchia o cântaro d'água e dava aos camelos. Ela era paciente, uma virtude que muitas vezes falta em nosso meio. É necessário nós termos paciência. A paciência é um fruto do Espírito. Ela também era hospitaleira. Nós vamos ver lá no 25 que ela disse: "Venha, se hospede na nossa casa. Aqui tem palha, tem muito pasto e lugar para passar a noite." Nós vamos ver que a palavra do Senhor lá no Novo Testamento vai dizer assim, muitos, sendo hospitaleiro, não sabiam, mas hospedaram anjos. Nós venhamos hospedar, ser hospitaleiro com as pessoas que entram na nossa casa. Ela era obediente e verdadeira, está lá no versículo 28. Ela foi verdadeira com Eliezer e ela foi obediente aos seus pais. Ela também foi decisiva. Lá no versículo 58, ainda do capítulo 24, vai dizer: "Chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão?" Ela foi decisiva. Eu irei. Como é bom quando uma pessoa tem sim, sim e não, não. E é isso que Jesus disse, que as vossas palavras sejam sim, sim, não, não. Fora disso, é procedência maligna. Nós devemos ser como Rebeca, ter uma palavra na nossa boca. E ela também era uma qualidade que eu acho muito bonita nela. Ela era discreta. Tá difícil, né? Com as redes sociais, hoje em dia está difícil as pessoas serem discretas. Na verdade, ao contrário, as pessoas querem se aparecer, né? Mostrar às vezes o que tem e o que não tem. E às vezes nem o que é para mostrar acabam mostrando demais. Nós vamos ver no versículo 65, ela pergunta para Eliezer, quando eles estão próximos, chegando na terra de Abraão, ela pergunta: "Meu senhor, quem é aquele varão?" Ele diz: "Aquele varão é o meu senhor. É Isaac, ou seja, é o seu futuro esposo." Então ela se cobre com um véu. Ela não se despiu. Não, meus irmãos, ela não se despiu. Ela se cobriu com um véu.
que nós vamos ser discreta, mostrar para as pessoas apenas aquilo que compete, não aquilo que é nosso, aquilo que é íntimo, que Deus deu para nós, que nós íamos guardar, esconder. Vamos ver algumas atitudes de Rebeca como jovem. O servo de Abraão, Eliezer, encontrou Rebeca junto ao poço primeiro. No capítulo 24 e no verso 15 vai dizer que Rebeca estava trabalhando. Como jovem, ela era trabalhadeira. O servo também encontrou ela, além de trabalhando, disposta a servir. Hoje em dia, as pessoas se põem num trono e querem que as pessoas sirvam. Deus não chamou nós para ser servido. Deus chamou eu e você para servirmos uma causa, para servirmos a Ele. Nós devemos servir as pessoas. Foi para isso que nós somos chamados. O Filho de Deus, o Rei do Universo, Ele desceu, se despiu da sua glória, despiu da sua majestade e desceu como homem, e de homem se fez servo. Ele deu o maior exemplo de humildade e de serviço. Nós também precisamos servir as pessoas. Ela foi serva, ela serviu. No capítulo 24, do 18 ao 20, nós vamos ver uma mulher disposta, uma jovem disposta a servir. E a terceira atitude, o servo encontrou ela preparada para o encontro. Nós sabemos que Jesus está às portas. Breve Jesus voltará. Como nós estamos diante de Deus? Como está a minha vida? Como está a sua vida diante de Deus? E nós vamos ver também que, como esposa, Rebeca, ela era objeto das orações de Isaac. No capítulo 25, no verso 21, nós vamos ver que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Será que você, como esposo, está orando por sua esposa? Será que você, como esposa, está orando por seu esposo e vice-versa? Será que nós estamos apresentando ao Senhor instantemente? Veja, ele orava a Deus e deixava sua oração circular no trono do Senhor, porque ele queria orar por ela. Ela tinha um problema, ou seja, ela era estéril. Ela tinha um problema. Será que a gente, em vez de orar pelos defeitos do nosso esposo e entregar esses defeitos a Deus para que Deus o transforme, o cure, será que nós estamos jogando em rosto, lançando em rosto os seus defeitos para afrontá-lo, desanimá-lo, jogá-lo no chão? Como nós estamos perante o nosso cônjuge? Será que estamos entregando a Deus seus defeitos, suas debilidades, suas fragilidades? E contando com Deus para a sua transformação e ajuda? Mas nós vamos ver também que, como esposa, ela era ajudadora. Sim, Rebeca era ajudadora. Nós vamos ver no capítulo 26, do verso 6 a 11, que ela ajudou Isaac. Vamos lá. Como esposa, ela era amada e consoladora. Gênesis, no capítulo 24, ainda o verso 67, a Bíblia vai dizer que a mãe de Isaac, Sara, havia morrido. Então ele tomou Rebeca como esposa e ela foi sua consoladora, ou seja, ele foi consolado por ela depois da morte da mãe. Então, nós devemos, como esposa, estamos analisando a vida de Rebeca. Primeiro analisamos como jovem, agora como esposa. Como nós devemos ser como esposa? Ser amável e consoladora. Quando nosso esposo chega em casa, que tipo de palavra nós estamos recebendo ele? Quando chegam, quem sabe cansados, moídos, quem sabe até atingido por alguma flecha satânica, eles vêm para casa querendo um carinho, querendo um abraço, querendo um apoio. Será que nós estamos recebendo como devemos receber? Até esse momento nós vimos então Rebeca como jovem. Nós vimos então agora Rebeca como esposa.
E agora nós vamos ver Rebeca como mãe. Rebeca recebeu uma promessa, está em Gênesis no capítulo 25 e no verso 23. O próprio Deus fez a promessa a Rebeca, que ela teria em seu ventre 2 nações, 2 crianças. Eles seriam gêmeos. Ela recebeu a promessa de Deus. Quando a gente tem um filho, tanto você mãe quanto você pai, quando nós temos um filho, nós recebemos de Deus esse dom. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não são nosso. Nós criamos para Deus. E outro detalhe importante, nós não criamos filho para o mundo. Isso é um ditado do mundo. Nós que servimos a Deus, nós criamos filhos para Deus. Vamos ver o que aconteceu. Ela deu à luz a gêmeos. Ela gerou a promessa que Deus tinha feito a ela. E nós, como Rebeca, Deus tem feito promessas a nós, a mim e a você. E o que nós estamos fazendo com a nossa promessa, com os nossos filhos? Será que nós estamos apresentando a Deus, dando a luz a coisas boas na vida dessas crianças, na vida de quem nos cerca? Como é que nós estamos agindo como mãe? Vamos ver um terceiro passo que Rebeca deu como mãe. No capítulo 25. E no verso 28 de Gênesis, nós vamos ver que ela foi parcial. Meus irmãos, nós como pais, se você tem mais de um filho, se você tem 2, 3, mais filhos, você sabe que os nossos filhos não são iguais. Tem filho que é mais calmo, tem filho que é mais hiperativo, tem filhos que são mais voltados ao estudo, tem outros filhos que não gostam de estudar, mas cada um tem suas qualidades, todos têm suas qualidades, mesmo que sejam diferentes em seus temperamentos, mesmo que sejam diferentes nas personalidades. Esaú era peludo, Jacó não era. Nós vamos ver que Esaú gostava de caçar, Jacó não, Jacó gostava de apacentar os rebanhos. Nós vamos ver que eles tinham diferença. Então eles crescem, eles são homens, eles já são lá quase 40 anos, mas ela era parcial. O que é parcial, irmão Midi? Parcial. Ser parcial é preferência, ter preferência. E ela preferia Jacó. Então quando entra a parcialidade, ou seja, as preferências dentro da nossa casa, nós vamos colher algumas consequências. Vamos ver comigo então as consequências que Rebeca teve por ela ser parcial. A primeira consequência que Rebeca teve, desconfiança no lar. Rebeca, ela abriu as portas e deu legalidade para que o inimigo entrasse e causasse desconfiança dentro do lar. A segunda consequência para a atitude parcial de Rebeca, houve homicídio planejado dentro do lar de Rebeca. O terceiro, ela teve uma família separada. Pro irmão Esaú não matar seu irmão Jacó, ela teve que mandar Jacó embora, para não ver Jacó ser morto por Esaú. Quarto, uma mãe desconsolada. Que nós vamos aprender com essas lições, essas atitudes de Rebeca. Tome para você o que ela tinha de bom, mas olhe o exemplo dela como mãe. Não foi bom, ela foi parcial. Para que nós não venhamos colher intriga dentro de casa, que nós não venhamos afastar nossos filhos. Durante 20 anos seus filhos não se viram mais. Seja imparcial dentro da sua casa, trate todos da mesma forma. Eu espero que você tenha aprendido com Rebeca, tanto quanto eu aprendi. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus filhos, em nome de Jesus.